Então, colocar suas criptomoedas para rentabilizar, tendo ganhos de 2, 4 ou até 10% ao mês, é uma das formas de estar utilizando o pool de liquidez. Bora aprender isso aqui no vídeo. Fala pessoal, aqui é o André do canal Aposentar em 10 mais uma vez. E hoje vai estar aprendendo como a gente pode estar utilizando as pools de liquidez para estar gerando cada vez mais taxas, né? E estar rentabilizando cada vez mais as nossas criptomoedas. Então bora lá. No decorrer dessa série de vídeos sobre pool de liquidez que eu vim mostrando para vocês, a gente já aprendeu o que é uma pool de liquidez, como montar uma pool de liquidez e um pouco sobre como utilizar pools de liquidez para fazer DCA. Se você perdeu alguma dessas aulas, volta aqui no canal e lembra de estar sempre acompanhando para você não perder nada. Mas sim, pools de liquidez, pools focadas em rendimentos. O que são pools focadas em rendimentos? Pools focadas em rendimentos são aquelas pools em que a gente cria para que ela tenha uma alta geração de taxas, para que ela gere cada vez mais taxas e a gente utilize essas taxas como nossos pagamentos ou até para estar reinvestindo na pool e aumentando o patrimônio. E quais as características de uma pool de rendimento, né? Em uma de nossas aulas sobre pool de liquidez, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre concentração de liquidez, né? Quando você cria uma pool, você consegue criar um alcance daquela pool, né? Então, uma pool ela pode ter um alcance de, nesse caso, Bitcoin, de 25 mil a 30 mil e outra pool de 20 mil a 35 mil. Você vê que o alcance da segunda pool ela é muito maior. No entanto, ela vai gerar menos taxas. Então, à medida que aquelas moedas elas forem negociadas nessa faixa de 20 mil a 35 mil, ela vai estar gerando uma certa quantidade de taxa. No entanto, na pool de cima, de 25 mil a 30 mil, o alcance é bem menor. Isso só faria com que o capital que você colocou lá, ele tenha mais valor efetivo, né? Então, a troca vai ser feita e você vai ganhar mais taxas por isso. Então, quando a gente fala sobre pool de concentração de liquidez, é uma pool que a gente consegue determinar um determinado alcance suficiente para ter uma alta geração de taxas, mas também não seja um alcance tão pequeno que vai fazer com que a pool ela saia do alcance o tempo todo, né? E com isso você está gerando menos taxas. E aí vem uma coisa que é muito importante quando a gente vai determinar uma pool de rendimentos. A relação de análise gráfica. Então, quando a gente está falando de pools de liquidez, tem uma análise gráfica, né? Saber aproximadamente como varia aquele ativo, né? De quanto até quanto. É importante, você consegue dimensionar aquela pool no menor alcance possível para você ter os maiores ganhos. Então, eu vou trazer para você aqui um exemplo como a gente consegue visualizar isso. Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico, né, em que eu peguei o Bitcoin e eu tenho alguns alcances aqui. Aqui eu peguei o gráfico diário, então você vê que o Bitcoin ele variou bastante durante todos esses dias. Então, por exemplo, se eu montasse uma pool com esse alcance esse alcance maior, né, retângulo maior, de 24.200 a 31.800, eu teria que essa pool estaria ativa durante todo esse tempo, né? Então, desde por volta de, deixa eu ver, pronto, aqui. Ela entraria nesse range dia 12 de março. Ela estaria desde o dia 12 de março até hoje rentabilizando uma pool de Bitcoin e dólar. No entanto, é um range muito grande, né? De 24 mil a quase 32 mil. Então, o que eu posso fazer? Eu pego esse mercado que está um pouco mais lateral, né? Então, teve uma forte queda. E eu posso montar uma pool baseada agora nessa queda. Então, montei essa outra pool aqui de, por exemplo, 25 mil a 27.500 e essa pool vai estar rentabilizando, se eu olhar por aqui, desde o dia 18 de agosto, né? Um tempo menor, mas como eu concentrei o meu capital nessa pool, as taxas geradas aqui, se você tiver o mesmo volume do que teve nesses outros momentos, vão ser maiores do que se eu tivesse esse alcance totalmente maior, né? Esse alcance de 24 a 32 mil. Então, vale lembrar justamente isso. E quando você está fazendo uma análise gráfica, você está buscando qual é o maior alcance que eu posso atingir para ter a maior rentabilidade possível durante um bom período de tempo, né? Que não adianta você montar um alcance muito curto e com isso você fazer com que a pool ela saia do range e você não está ganhando taxas até ela voltar. Mas agora vamos para a pergunta. Como escolher uma pool de liquidez, né? Então, vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada DeFi Llama, né, que é uma ferramenta bastante utilizada no mundo DeFi,
que ela mostra as taxas, a liquidez, os protocolos, tudo que vem surgindo. Então, eu venho aqui em DeFi Lab, clico aqui em Yields, para mostrar um pouco das rentabilidades, né? Vou em Pools, e aqui eu já seleciono quais camadas eu quero analisar, né? Quais blockchains, quais projetos. Eu normalmente só utilizo a Uniswap, então vou aqui no Uniswap V3, e vou colocar também aqui as redes que eu tenho mais interesse, né? Então, Arbitrum e Polygon, por exemplo. E aqui o que eu tenho que analisar? Se eu ordenar por APY, ele vai me mostrar quais são as pools mais rentáveis, né? Mais focadas em rentabilidade. Então você vê que essa primeira pool aqui de GPO, o SDC, ela está nos dando 800% ao ano. Só que eu não conheço essa moeda GPO. Então, para mim, não vale o risco de criar uma pool de uma moeda desconhecida, né? Pode ser que seja uma moeda que nem tenha valor nenhum. Então, além do APY, você tem que analisar também os pares de moedas que vão estar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um par de moeda entre... por exemplo, tenho aqui um par de moeda entre Ethereum e Link, que são duas moedas que eu considero. Link e USDC também seria uma pool interessante para mim. E analisando isso aqui, eu escolho qual pool eu quero montar. E escolhida a pool, então agora eu posso fazer uma análise gráfica para entender qual seria o melhor alcance para estar montando ela. Então, digamos que eu escolhi uma pool de Matic com dólar. Então, venho aqui agora no gráfico, seleciono aqui Matic com dólar e faço uma análise. Eu normalmente gosto de criar esses caixotes para entender um pouquinho melhor. Eu estou vendo que está tendo um suporte do Matic aqui, deixa eu dar um zoom melhor. Eu estou vendo que está tendo um suporte do Matic aqui, certo? Aqui embaixo e começou uma resistência aqui em cima. Então, pensando numa pool focada em rentabilidade, eu poderia montar esse alcance aqui mais ou menos. Do 0,49 até o 0,54. Que eu estou vendo que vai ter um suporte e resistência aqui, é possível que fique lateralizando aqui um pouquinho. E aí, para montar isso, eu agora venho aqui na Uniswap. Então, eu posso criar uma nova posição. E aí eu posso selecionar aqui, por exemplo, Matic, que é uma das moedas, e dólar, que é outra moeda. Ele vai ditar mais ou menos qual seria a taxa de conversão entre elas, né? Então, são vários tipos de taxa. 0,01, que são pares muito estáveis, né? A taxa que você cobra com aquilo. 0,05, 0,3 e 1%. Depois eu vou ensinar vocês como calcular a melhor taxa, né? No próximo vídeo, a gente fala justamente como otimizar os ganhos dessas pools de rendimento. Mas, por enquanto, podem selecionar a taxa que tem a maior parte das pessoas. Como a gente viu, o nosso range, nosso alcance da pool, né, ela seria de 0,49 até 0,54. Né? Foi aquele alcance que a gente visualizou como o melhor possível. 54. Com isso, eu posso agora selecionar os valores que eu vou depositar naquela pool, lembrando que por exemplo, se eu fosse depositar um Matic, ele vai me solicitar 1,4 dólar. Tem aquela proporção entre os valores que você adiciona. Vou fazer a adição aqui para criar essa pool. A rede Polygon ela demora um pouquinho para estar confirmando, né? Ela já está aqui pendente. E já vai aparecer aqui a pool para a gente. Então, aqui já estou a pool que eu acabei de criar, né? Cerca de 1 Matic, 1,4 dólares. E à medida que forem sendo negociados os valores aqui, eu vou estar ganhando rentabilidade com essa pool. E vamos agora para a nossa gota. Então, o código da gota de hoje é renda pool. É nossas pools de liquidez, né? Então, você vem aqui em gotas.social, digita renda pool, clica em resgatar, e você já vai poder ter acesso à nossa pool. Então, lembrando que se fosse a sua primeira vez aqui no Gotas.social, você vai clicar aqui, efetuar login com e-mail e poder resgatar esse colecionável que a gente pode estar trocando por diversos benefícios aqui do canal. Então, até a próxima.